Hoje, terça-feira, 9 de março de 2021, no nosso Evangelho no dia a dia. Bom dia! Hoje vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Você que me acompanha todos os dias, aí pelo Facebook, pelo YouTube, aí pelo seu WhatsApp, repasse esse nosso programa. Compartilhe no Facebook, dê o seu like, faça a sua inscrição no YouTube para que possamos continuar evangelizando a cada dia aí pelos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, se meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pois bem, o reino de Deus se parece com o reino que decidiu ajustar contas com seus criados. Imediatamente apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar, o patrão mandou que vendessem sua mulher, seus filhos e todas as suas posses para saldar a dívida. O criado se prostrou diante dele suplicando: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Compadecido, o patrão daquele criado deixou ir e lhe perdoou a dívida. Ao sair, aquele criado encontrou outro criado que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Caindo a seus pés, o companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o outro negou e o pôs na prisão até que pagasse a dívida. Ao ver o que acontecera, os outros criados ficaram muito tristes e foram contar ao patrão tudo o que havia acontecido. Então o patrão o chamou e lhe disse: Criado perverso, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Indignado, entregou aos torturadores até que pagasse totalmente a dívida. Assim vos tratará meu Pai do céu, se não perdoais de coração cada um a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus traz para mim, para você, para todos nós, homens e mulheres de Deus, o centro hoje, o perdão da palavra. Ou seja, o centro de nossas vidas. Pedro se dirige a Jesus e pergunta quantas vezes deve perdoar. E ao perguntar, ele já dá uma sugestão, né? Já dá uma sugestão matemática. 7 vezes, Senhor? E Jesus olha para Pedro e responde: Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre uma totalidade. Jesus vai além. Veja bem, amados irmãos e irmãs, na época de Jesus, os rabinos, por exemplo, eles falavam que perdoar até 3 vezes, já perdoando 3 vezes, já era o suficiente. Pedro avança nesse número dos rabinos e propõe 7 vezes. Jesus extrapola e fala que você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, você deve perdoar sempre. E aí, diante dessa situação, Jesus conta uma parábola. Fala para eles: olha, existia aí um homem, né, um criado, que precisava ajustar, devia uma quantia ao seu patrão. E não pagava, ele devia, e falava lá a quantia, quanto era, 10.000 talentos.
e ele não tinha como pagar. Então o que o patrão falou para ele? Ó, vai, vende sua mulher, vende seus filhos e todas as suas posses para saldar a dívida. Vejam bem, amados, se tem que fazer tudo isso, a quantia não era brincadeira, não. Eu fui ver lá como é que era essa questão. Olha, 100 denários correspondia a 100 dias de trabalho. 100 denários correspondia a 100 dias de trabalho, né? 10 mil talentos correspondia mais ou menos a uns 35 quilos de moeda, ou seja, uma quantidade muito grande. Então esse empregado, não fala como que ele teve tanta dívida, ele devia a quantidade de 100 milhões de denários. Olha, se 100 denários correspondia a 100 dias de trabalho, quanto que correspondia a 100 milhões de denários? Ou seja, uma quantidade que, apesar daquele homem falar, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, me dê um tempo que eu vou pagar. Essa quantia que ele devia era impagável. Não tinha condições de pagar. E o Evangelho, Jesus diz que o patrão dele, sentindo, viu essa situação que ele não tinha condições de pagar, que era impossível ele pagar, perdoou a sua dívida. É esse um Deus que nós temos, amados irmãos e irmãs, que nos pede que nós devemos perdoar sempre, mesmo aqueles pecados, mesmo aquelas situações com meu irmão, que nós achamos que é impossível o perdão, que é impossível relatar uma relação de perdão com ele e realmente colocá-lo ele de novo no caminho certo de Deus. O Senhor exige de cada um de nós, meu irmão, minha irmã, aquilo que o Pai quer, aquilo que o Pai pede para ele. E nós muitas vezes, né, temos dificuldades de perdoar, coisas pequenas. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele saiu, viu um outro irmão dele que devia apenas uma quantidade bem menor, né? Bem menor dos 10 denários, dos 100 denários. Vejam. E ele não perdoou, mandou ele para a prisão, fez com que ele pagasse. Amados, Deus nos perdoa a cada dia. Deus nos coloca diante dele a cada dia. E nós insistimos a não seguir o exemplo. Nós insistimos dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas fragilidades, a seguir os nossos instintos, os nossos conceitos. E não caminhamos na mesma direção que o Senhor quer para nós. Se ele nos perdoa, ele quer que nós perdoamos a cada um de nossos irmãos para que nós possamos ter uma vida de salvação. E ele ainda coloca no final do Evangelho: assim vos tratará meu Pai do céu, se não perdoardes de coração cada um do seu irmão. Ou seja, nós vamos viver uma situação que não vai ser uma situação de céu. Nós não vamos ter a esperança de viver a eternidade. Se nós realmente não abrirmos o nosso coração e perdoar, mas perdoar de verdade, nós vamos viver situações muito complicadas na nossa vida. E Jesus coloca isso como um sinal de libertação. A palavra hoje é essa: o Senhor quer nos libertar de tudo aquilo que nos aflige. E diz que a gente tem que perdoar sempre. Por quê? Porque a gente perdoando, a gente vai sendo perdoado, nós vamos revivendo, nós vamos construindo uma nova identidade para as nossas vidas. Então a palavra de Deus hoje nos ensina a viver esse ensinamento, que perdoar nos leva a uma mudança de vida. Perdoando, a gente cresce, a gente se transforma, a gente vive uma experiência de vida concentrada no amor que o Senhor dá para cada um de nós. E que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento quaresmal, nos ensina a entrar nesse mistério de Deus. Esse retiro espiritual que é a Quaresma nos faça refletir sobre todas as realidades que estão na nossa vida e aonde nós estamos sendo a mais e que nós devemos retroceder e perdoar certas ações que até hoje nós deixamos de lado. Então eu peço essa manhã que você se coloque aí em silêncio no seu coração e reflita esses pecados que você não perdoa no seu irmão, que talvez você não se perdoa.
E peça ao Espírito Santo que te dê a graça do perdão, para que você possa ser um novo homem, uma nova mulher, restaurados no amor de Deus. E peça, Senhor, dai-me a graça do perdão. Faça eu perdoar, vai lembrando aquilo, os momentos, as pessoas, as situações que você precisa perdoar. E peça ao Espírito Santo essa graça. Que com certeza seremos um novo homem, uma nova mulher, restaurados no amor de Deus. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.